Fala, rapaziada do Legado Zulino, você também, meu amigo, torcedor de outros clubes, né? Manhã Cisa aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje, cara, eu quero conversar com vocês aí sobre a contratação do Aleph Manga, né? Lembra que eu falei hoje de manhã sobre o absurdo de fechar com o Galhardo, né? Que foi oferecido ao clube do Remo. É também um absurdo também esse contrato com o Aleph Manga e eu vou explicar aqui pra vocês o porquê, tá? Bora falar um pouco sobre a não renovação do Pedro Rocha. Não vai renovar com o clube do Remo, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. E vamos falar também sobre a situação do Remo com o Cuca. O Remo aguarda a resposta do Cuca e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Peço para você, meu amigo, compartilhar esse vídeo se você achar necessário. Se você gostar dele, deixa a curtida. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, né? Deixa seu comentário também. É importante eu saber a sua opinião aqui. Você dá a sua opinião aqui também, ela é muito importante no nosso trabalho, tá bom? Se inscreve aí. Vamos chegar aí a 50 mil inscritos, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiramente, rapaziada, bora começar falando aqui sobre o Cuca. O Cuca pediu pro clube do Remo 5 dias, tá? 5 ou foi 6? 5 dias, uma semana, pra responder a proposta do Remo. A proposta do Remo foi feita pro Cuca e o clube aguarda. Só que o Remo não vai esperar muito se o Thiago Nunes, por exemplo, chegar a um acordo. O Remo também está conversando com o Thiago Nunes além do Cuca. E aí vai depender muito do que a diretoria vai definir. Se eu sou a diretoria do Remo, eu falaria pro Cuca: Cuca, qual o problema? Qual a situação? Não quer vir? Beleza. Thiago Nunes, e aí? A gente não tem mais tempo a perder, gente. Hoje nós estamos no dia 6. Dia 17 de janeiro já tem o primeiro jogo da temporada, que é justamente um título. Dia 28 de janeiro, a estreia no Brasileirão Série A. É pouco tempo. Lembrando, o Remo tem que fazer pré-temporada ainda. Então, essa divergência com o técnico, ela tem que ser resolvida logo. Isso tem que acontecer logo, tem que ser resolvido de maneira imediata. A gente não pode esperar muito. Essa situação aí precisa ser resolvida logo, tá? Então, esperamos que tenha um desfecho positivo essa situação do clube do Remo com o Cuca, tá? Ou com o Thiago Nunes. Os dois aí estão na pauta do Remo para serem os treinadores para a próxima temporada. Assunto agora, Pedro Rocha, né? Foi uma novela aí durante a semana, mas teve um amigo meu que falou uma coisa muito importante. Ele falou pra mim o seguinte: Wene, não concorda comigo que se fosse pro Pedro Rocha fechar com o Remo, ele já não teria fechado? Como o Rangel, por exemplo? Aí eu disse: mas a negociação pode ser complexa. Aí ele falou pra mim: não acho que é complexa. O que eu acho é o seguinte: o Pedro Rocha deve ter boas propostas de outros clubes da Série A. E aí ele tá tentando negociar e cozinhando o Remo. Caso essas negociações não deem certo, ele fecha com o clube do Remo. E foi basicamente isso, né? O Pedro Rocha ficou ali, não disse não, mas também não disse sim pro Remo. E as informações que circulam aí é que ele vai fechar com o Coritiba. Ele viajou de Malicuia, não volta mais para Belém, deve resolver o seu futuro longe do Bainão. A única coisa que eu tenho para fazer aqui é agradecer ao Pedro Rocha pelo profissionalismo. Ele não fez também nenhum favor pra gente, né? Ele recebia e recebia bem. Porém, o Viseu também recebia muito mais do que ele e não entregou bosta nenhuma. Ele pelo menos entregou 15 gols no campeonato. Foi um cara que respeitou o manto e por isso ele tem o meu respeito. Outra coisa, gente. Vocês já perceberam que todo mundo que não renova com o Remo, todo mundo que não consegue renovar com o Remo, tem algum problema? Por exemplo, vou te citar aqui um exemplo. André Alves. Tinha 200 propostas de vários clubes da Série A. Hoje o André Alves soltou uma carta aberta ao torcedor dizendo que a escolha da saída dele foi o próprio Remo. Guto Ferreira. O Guto não queria fechar o contrato com o Remo, né? Porque o Guto, ele quer muito mais dinheiro. A assessoria do Guto veio a público, a assessoria de Guto Ferreira veio a público desmentir isso. Falando que não teve nada disso, que o salário oferecido foi 450 mil e que eles queriam apenas dois salários de multa para poder fechar com o Remo, né? Mas tentaram queimar o filme do Guto.
Assim como tentaram queimar o filme do Thiago Alves. E agora, também surgiu a notícia aí de que o Pedro Rocha não quer fechar com o Remo por causa da logística. Porque ele vai viajar muito, sendo que o Pedro Rocha enfrentou praticamente a mesma logística na Série B. Porque o clube do Remo só não viajou pro Sul. Vocês não concordam comigo? E provavelmente vai fazer só uma viagem pro Sul. Porque o Internacional deve ser rebaixado amanhã. E aí, o Juventude já foi rebaixado, né? Catarinense só teve ali a Chapecoense que subiu, né? Se bem que Coritiba e Atlético Paranaense também são do Sul. Né? Eu tô falando do Sul, assim, do Rio Grande do Sul, tá, gente? Tá, pra ser mais exato. Do Rio Grande do Sul. O Remo só vai ter uma viagem, que é a ponta do país, né? É lá pro final. Disso aí, o Remo vai ter praticamente as mesmas viagens que ele teve na Série B. E o Pedro Rocha viajou, jogou, deu a vida em campo, foi extremamente profissional. Sabe, 3 caras que são exemplo de profissionalismo nesse clube do Remo aí? Porque tem muita gente que fala, você só critica o N. Não só critico não. Elogio pra caramba aqui. O problema é que só chega pra vocês as críticas. A galera pega os cortes das críticas, chega pra vocês e aí vocês acham que eu só critico. Negativo. 3 caras exemplos de profissionalismo. Pedro Rocha, Klaus e Marcelo Rangel. São os 3 exemplos de profissionais no clube do Remo. Pessoas assim que todo mundo elogia lá dentro. Todo mundo respeita, porque respeitaram e respeitam o manto. Então Pedro Rocha vai ter o meu respeito. Então tome muito cuidado com o que algumas pessoas estão falando aí. Porque o Guto Ferreira não é vilão não, ele é profissional, foi um exemplo de profissional também. Chegou no clube do Remo, colocou ordem na casa, a gente conquistou o nosso acesso, muito graças ao trabalho do Guto Ferreira. Eu atribuo esse acesso mais ao Guto Ferreira do que ao Marcos Braz, que eu sei que tem muitos aí que vão agora se tremer todo de raiva. Criticando o Braz. Pra mim, o Guto tem muito mais participação nesse acesso do que o Marcos Braz. Que fique bem claro aqui isso. Fique bem claro essa situação. E aí, a gente agora vai falar sobre, para encerrar o vídeo, sobre essa contratação do Aleph Manga, né? Que a gente já falou aí do Pedro Rocha, eu quero dar minha opinião sobre o Aleph Manga. O clube do Remo deve fechar a contratação desse atacante, que já não é mais nenhum garoto, se não me engano tem 31 anos. O Aleph Manga, desde que ele se envolveu naquele problema lá, naquela confusão das apostas, né, esportivas, o Aleph Manga, ele não rende mais nada. Não rende mais nada. Ele jogou no time limitadíssimo do Avaí, limitadíssimo. O time do Avaí é limitadíssimo, tanto é que brigou na parte de baixo da tabela. Ele não conseguiu se firmar. Teve problemas internos lá. É um jogador que tem ali uma recorrência em indisciplina. Mas o Remo renovou com o Sávio, né? Então o Remo não está preocupado com indisciplina. Né? Tem muito torcedor aí que falou que isso não atrapalha. Atrapalha sim, gente. Atrapalha. Os outros jogadores, quando eles veem que determinados atletas não estão querendo nada, eles também, e ninguém faz nada, eles também dão um jeito de não se esforçar também. É isso que me preocupa. Mas voltando à situação do Aleph Manga, né? O clube do Remo vai fechar com esse jogador. A pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte para o Marcos Braz e a diretoria. Quando é que vão chegar os reforços de verdade para a Série A? Porque até agora, essas contratações são só para compor elenco. E aí, a gente vai encher um time de composição de elenco? Porque o torcedor do clube do Remo, que boa parte da torcida já abriu os olhos, já se acordou, já entendeu a dificuldade da Série A. Todo mundo sabe, Série A é um campeonato difícil, até para contratar. Até para um clube que está bem financeiramente como o clube do Remo, é complicado contratar numa Série A, porque o Remo é um clube que agora está voltando ao cenário nacional. Mas a pergunta é, quando é que vocês vão trazer os jogadores de Série A? Porque Aleph Manga é para compor elenco. Aleph Manga não é para ser titular numa Série A. Talvez figure no elenco da Série A? Talvez. Mas não é para ser titular. O Aleph Manga, do Coritiba, que jogou aquela Série A lá, talvez. Foi bem. Mas se envolveu naquele problema lá das apostas. Teve que ficar um tempo parado, né? Suspenso. O Aleph Manga de hoje não. Tem qualidade. Moleque é bom. Bom de bola. Só que é o mesmo problema do Vitor Andrade. É o mesmo problema de alguns jogadores que passaram pelo clube do Remo, mostraram futebol e não conseguiram jogar bola. Justamente por conta da falta de comprometimento. E a pergunta mais uma vez que eu faço, a gente vai encher um time de composição de elenco, vai ser um time fraco.
vai ser um time fraco. Porque, lembra de 2024, quando a gente subiu? A gente renovou com o Kelvin. A gente renovou com o Rodrigo Alves, que era banco. A gente renovou com Bruno Silva, que era banco no time. A gente renovou com aquele João Afonso, que era com o Santana era apaixonado por ele. Não, a gente não renovou com esses caras. Porque eles eram reservas, eles não serviam para jogar a Série B. A gente renovou com os destaques daquele time, que foram poucos. O único destaque que a gente não, os dois únicos destaques que a gente não renovou foi o Pedro Vitor e o Diogo. A gente renovou com o Rangel, a gente renovou com o Sávio, que foi destaque naquele ano. A gente renovou com, né, o Ítalo, que teve a renovação automática. Não foi um destaque, foi questão de contrato mesmo. A gente renovou com o Pavani e o Jaderson. A gente renovou só com um destaque. Aquela era uma espinha dorsal. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Não faz sentido nenhum, gente, a gente renovar com reserva da Série B para jogar a Série A, pô. Ah, mas nós temos 3 competições, N, para jogar. Nosso time vai ficar fraco. Se você quer jogar uma competição só por jogar, eu não quero. Eu quero jogar a Copa Norte para ganhar. O Remo é um time de Série A. O time mais forte depois do Remo é o Paysandu, pô. Ou vocês vão dizer que não? Talvez o Amazonas. E o Paysandu tá na Série C. Então nós temos obrigação de ganhar o campeonato da Copa Norte. Nós temos obrigação de ganhar o Parazão. Só que montando um time com Sávio na lateral, com Pedro Castro, com Pavani, que não foi titular, que foi banco do Pedro Castro. Vocês acham que esse time vai ser um time que vai vestir a camisa ali da elegância no campeonato e vai ganhar o campeonato com a mão nas costas, como a gente quer que ganhe? Porque o nosso time é um time de Série A, pô. Não faz sentido isso daí. Não, tem alguma coisa errada nesse planejamento. E eu já tô falando aqui pra vocês já. Abram os seus olhos. Eu vou começar a cobrar essa diretoria aí. Porque não chegou nenhum jogador ainda de nível de Série A. Eu só não tô cobrando mais ainda porque ainda não acabou a competição. E muitos desses jogadores aí, o Remo vai buscar contratar. O Remo vai tentar contratar o Kaiser, se o Vitória cair. O Remo vai tentar contratar o Camutanga, porque provavelmente o Klaus não fica. E o Remo vai precisar de um zagueiro xerife no elenco. E o Camutanga pode ser esse cara. Mas temos que abrir os olhos e ficar preocupados. Aleph Manga, essa contratação aí, por mais que alguns torcedores ainda entendam, o Aleph Manga pode jogar bola, sim. Mas essa contratação aí, ela não faz sentido nenhum. E não tem o mínimo critério, essa contratação aí. Não tem o mínimo critério para contratar esse cara, que nem titular era no Avaí. Eu tô tentando abrir os olhos de vocês agora, 6 de dezembro. Mas eu não vou cobrar só um time bom, só um time decente. Eu vou cobrar também a estrutura. Eu vou ser chato ano que vem com esse negócio de estrutura do Remo. Chato. Porque o Remo tá pegando muita grana. Se não vai investir no time, beleza, mas investe na estrutura. Investe na estrutura. Se for pra cair pra Série B, cai pelo menos estruturado. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Valeu.